Bom, gente, o Jack ele vai contar o testemunho dele e na sequência ele já vai dar a palavra. Vamos orar por ele, porque aí eu já vou descer, ele já faz a ordem que ele achar melhor aqui. Estende suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti a vida do Teu Filho. Senhor, usa ele, Senhor, com autoridade e poder. Nós damos autoridade a ele nesse momento para que ele venha ministrar com sabedoria, com discernimento do Espírito Santo, com o dom da palavra, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, a semente lançada, Senhor, não venha voltar vazia, Senhor, mas que ela venha frutificar e dar frutos, ó Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Pai seja com todos. Valeu. Bom, então eu acho que da ministração também vai ser uma parte de testemunho, né? Como os meninos falaram, eu me converti aqui nessa igreja, né? Então, foi no encontro com Deus, para aqueles que já foram aqui no encontro com Deus. Então, eu me converti no encontro com Deus. E isso 2014, né? Então já fez mais de 7 anos. E quando eu me converti, eu queria muito, cara. Então eu via o pessoal recebendo, tem uma parte lá, não vou dar muito spoiler para vocês irem, né? Mas eu queria muito, né? O Espírito Santo. E eu comecei a buscar, né? Do Espírito para eu receber e orar em línguas. E, enfim, depois de muito tempo, assim como os meninos falaram, né? Então eu comecei a buscar, acho que não busquei o suficiente e isso ficou um pouco esquecido, né? E nesses últimos dias, através da vida do Vitor, da liderança, então Deus tem falado isso novamente por alguma razão, né? Colocado de sexta-feira a gente estava orando nesse intuito, né? Primeiro no coração do Vitor, sobre avivamento, né? Sobre manifestar o poder de Deus. Então, eu creio que alguma coisa Deus tem grandiosa para fazer nas nossas vidas. E obrigado, Saul. Então, beleza. Eu vou pedir para vocês abrirem aí as Bíblias. Em Joel, no capítulo 2 e no verso 28. Joel 2, 28. Joel 2, 28. Diz assim: O Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Então aqui a gente vê uma promessa, né, de Joel, que é para todos, né? Então lá no acampamento também eu atrevo a ver que talvez foram os dias mais incríveis assim da minha vida, pelo menos do manifestar de Deus. Então eu pude experimentar, não só eu, como muitos aqui. Então Deus fez grandes coisas e vai fazer ainda, né? Mas eu atrevo a dizer que foi os melhores dias da minha vida, cara. Foi muito louco o que Deus fez. E como eu estava falando no início, às vezes a gente pensa que não é pra gente, né? Então, poxa, alguém ora em línguas, alguém fala em línguas e talvez não é para mim. É para aquela pessoa, não é para mim. E por um momento eu comecei a buscar de Deus e eu tinha esse entendimento de que era para todos, né? Mas acabei deixando isso de lado. E aí, como eu falei mais no início, então o mover de Deus estava tão grande, né? Então Deus estava direcionando tanto que eu falei, poxa, eu preciso voltar a buscar a essência, porque eu preciso, né? E eu acho que hoje Deus quer quebrar algumas coisas assim como tinha algumas, eu acredito que tinha algumas fortalezas na minha mente por muito tempo, 7 anos, gente. Então é muita coisa, né? Então eu acho que Deus tem algumas coisas aqui algumas mentiras para tirar da nossa mente e trazer entendimento. Eu separei algumas coisas aqui que eu acho que vai nos ajudar. Eu vou pedir também para projetar, se vocês não quiserem nem abrir. João 16, 8. João 16, 8. João 16, 8.
Uma das mentiras, eu acho que talvez muita gente se engana, é que fala, poxa, então se eu não oro em línguas, eu não tenho Espírito Santo. Isso é mentira. A partir do momento que nós recebemos, cremos que Jesus é o único e suficiente Salvador e aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador, nós recebemos o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não há convencimento, né? Então é o Espírito Santo que nos convence. Então o fato de nós não orarmos em língua não quer dizer que nós não temos o Espírito Santo de Deus. Essa é a primeira mentira do diabo. Então queria quebrar ela nessa tarde, né? Em nome de Jesus. Diz assim, ó. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça do juízo. Então, quando nós somos convencidos de que somos pecadores e aceitamos a Jesus, é porque o Espírito Santo, nós não temos poder para fazer isso. É o Espírito Santo que nos convence. Amém? Uma coisa também que Deus me falou muito forte no acampamento, uma palavra que vinha muito forte para mim, e era uma coisa até engraçada. O Espírito Santo me falava, é para todos, todos com insistência, todos. Eu ficava repetindo isso, até quando era um período, como o Borini falou, era um período que a gente estava orando para receber o batismo, né? Tem relatos de alguns testemunhos aí que amigos meus ficaram em mais de 7 horas orando e teve dificuldade aí, né, Vitor? Então, Deus me falava que era para todos, cara. Teve uma madrugada que a gente começou a orar, acho que era 10 horas, e 6 horas da manhã a gente ainda estava clamando a Deus, uma coisa de louco assim. E Deus me falava, naquela noite eu não fui batizado no Espírito, eu não falei línguas, mas Deus me trouxe o entendimento de que era para todos, é para todos. Então, o que eu quero, assim como Deus me colocou, e naquele acampamento Deus me usava para falar para muitas pessoas, eu também quero declarar aqui, né? Então, não sou eu que digo, é a palavra de Deus, é para todos. Então, está disposto para todas as pessoas, né? Isso era muito forte, é até curioso, todos, falei, meu, o que está acontecendo? Acho que eu estou ficando maluco. Aqui em Marcos, eu vou ler Marcos 16, 17. Na versão Almeida Corrigida Fiel, é para todos os que creem, todos os crentes. Diz assim, ó, e estes sinais, e aos que creem será dado o poder de fazerem esses milagres. Expulsarão demônios pelo poder do nome e falar novas línguas. Então, aqui na minha versão, diz assim, ó, e esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Então, o que Marcos está dizendo aqui? Que se você crê, então esses sinais, inclusive o falar novas línguas, também está disposto para você, não é para alguns, né? Então é para todos. E Jesus quer dar o Espírito Santo a todos. Lucas 11, 13... Lucas 11, 13. Jesus quer dar o Espírito Santo a todos. Lucas 11, 13. Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, aqui nós vemos que Deus quer dar o Espírito Santo a todos, né? Está escrito. Eu não sei você, mas eu tinha muita vontade, e aqueles que têm vontade, nós vamos continuar pedindo até que o Espírito Santo venha, como está escrito em Joel, que ele derramaria sobre toda a carne. Amém? Um outro versículo aqui também, que eu separei, João 12. João 12 diz assim, ó, contudo aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O versículo anterior está falando, fazendo um paralelo, né, dos pais e filhos aqui terrenos, e aqui João está dizendo que Jesus dá o poder através de Jesus, né? A gente tem o direito
de tornar filhos de Deus e que Ele quer nos dar isso. Deixa eu separar aqui. Beleza, então nós sabemos, temos clareza de que é para todos, que Deus quer nos dar o Espírito Santo. Só que eu vejo que tem muita confusão, né? Então, eu comecei a buscar um pouquinho, acho que esse é um momento que a gente está vivendo um mover especial na nossa igreja, e para a gente trazer um pouquinho de entendimento, de clareza. Às vezes a gente faz confusão entre dons de línguas, entre falar em línguas, e aí eu estava estudando um pouquinho, né? Tem um pastor que eu tenho como referência nessa parte de dons, né? de milagres, que é o pastor Luciano Subirá. Então, acho que ele tem uma didática muito boa. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui, se você já pesquisou, eu acredito que vai fazer sentido para você também. Então, existe uma diferença, né? Às vezes a gente fala, pô, dom de línguas, falar em línguas, é tudo a mesma coisa, todos que falam é a mesma coisa. Então, a gente vê pelo menos três diferenças do falar em língua na Bíblia, né? Primeiro eu quero ler aqui 1 Coríntios 14, verso 5. 1 Coríntios 14, verso 5. Paulo diz assim aos coríntios, né? E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então, a gente vê uma diferença entre dom de línguas e falar em línguas. Sempre quando Deus fala em dons, a gente está falando do propósito de alcançar as outras pessoas. Se eu tenho o dom de cura, então eu posso, naturalmente esse dom vai ser usado para curar outras pessoas, né? Dom de profecia, então eu vou entregar alguma coisa da parte de Deus para alguma pessoa, né? Então, o propósito dos dons é para a edificação dos outros, não nosso. Eu vou ler aqui, não quero me aprofundar, mas eu acho que talvez seria interessante a gente ler aqui a lista dos 9 dons. Está em 1 Coríntios 12, do verso 8 ao 10. 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Deixa eu abrir aqui. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma, o mesmo Espírito dá fé, e para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito, ou discernimento de Espírito, e o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outros ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Então, se você ler com mais calma, 1 Coríntios 12, 8, 10, você vai ver que tem uma lista de dons. E não quero falar aqui, mas ele cita 9 dons, e os 2 últimos a gente vai ver que é o falar em línguas com interpretação de línguas, né? Então, a junção desses 2 é um dom. Por que é um dom? Então, isso eu queria focar aqui para a gente, porque, cara, eu creio que Deus vai mover algumas coisas que talvez a gente vai receber primeiro para depois a gente entender. O fato de ter entendimento não quer dizer muita coisa, porque eu acho que vai trazer só clareza para a gente mover, fluir melhor nos dons, né? Mas muita gente recebeu o falar em línguas, e eu acredito que Deus também vai nos dar a capacidade de interpretação de línguas, né? Então, como eu falei para vocês, então, na Bíblia a gente vê pelo menos 3 tipos diferentes do falar em línguas. A primeira, eu acho que é o que mais talvez que a gente faz mais confusão, que seria o falar em línguas mesmo como uma linguagem de oração, né? O pastor Luciano Subirá coloca esse termo, eu acho que é adequado, uma linguagem de oração.
Eu vou ler aqui a 1 Coríntios 14, no verso 2. 1 Coríntios 14, no verso 2. Diz assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Então, esse primeiro tipo de língua é para edificação própria, né? Então, a gente pode fazer uma distinção que não seria um dom, porque não é para as outras pessoas, né? Então, quando a gente ora em língua, o nosso espírito está orando para Deus. Então, como o Paulo diz aqui, então, uma língua desconhecida, não fala aos homens, então é o homem para Deus. E fala em mistério. Então, eu estou falando para Deus, não entendo o que eu estou falando, ninguém entende o que está falando também, e isso serve para edificação própria, né? O segundo tipo que eu queria destacar aqui seria a variedade de línguas com interpretação de línguas. Se a gente observar na referência anterior dos 9 dons, então Paulo estaria falando desses dois, do falar em língua, variedade de línguas com interpretação de línguas. Então, na variedade de línguas com interpretação, Deus fala com o homem, todo mundo é edificado e todo mundo entende. Por quê? Alguém vai estar orando em línguas, alguém do meio vai ter a capacidade de interpretar aquela língua e todas as pessoas vão entender. Digamos que é um recado de Deus, ou Deus, uma exortação, alguma coisa, um direcionamento de Deus. Então, por isso que a gente entende como um dom. Então, quando a gente fala de linguagem de oração, que seria o primeiro tipo, então a gente já tem que descartar essa parte de um dom. A gente fala, pô, Messi tem o dom de jogar bola, Cristiano Ronaldo tem o dom de jogar bola. Então, talvez seja um talento que você vai olhar e falar, eu não tenho esse dom, eu não tenho esse talento. Mas se Deus trata a todos por igual, por que Ele daria uma ferramenta de edificação para mim, para alguns, e não daria para outros? Faz o menor sentido. Então, quando a gente fala de linguagem de oração, é para todos. É para todos. Então, eu queria que isso ficasse muito forte no seu coração. Se, assim como eu, em algum momento, você deixou isso de lado, achou que não era digno, ou que você não é capaz, então, eu quero declarar em nome de Jesus que essa mentalidade está quebrada hoje, porque nós vamos buscar e todos vão ser cheios e vão falar em novas línguas. Amém? Sobre a variedade de línguas, eu quero ler aqui a 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 27. Primeira Coríntios 12, 27. A gente vai ler do 27 até o 31. Diz assim: pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e a cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, e em terceiro lugar, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, o de ajudar, o de liderar e o de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres. Nem todos de curar doença. Nem de falar em línguas estranhas. Nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Verso 30 aqui, vou ler de novo, diz assim: nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Pô, Jack, você fala que é para todo mundo e aqui Paulo está dizendo que não é para todo mundo. Na verdade, aqui ele está falando de variedade de línguas. Então, todos nós, Paulo diz assim, para a gente buscar com zelo os melhores dons. Então, os dons são para todos, mas não todos os dons. Então, como ele faz um paralelo aqui, nós somos um corpo. Então, a uns Deus vai dar
o dom de cura, de profecia, e a junção do corpo de Cristo vai fazer com que a igreja seja completa. É maravilhoso o que Deus faz. Mas então, o que eu quero trazer? O dom de línguas nem todos vão ter, a gente não vai ter todos os dons. Então, porque o corpo se completa, é dessa forma. Então, quando a gente fala de variedade de línguas com interpretação, um dom, os dons são para todos, por isso que Paulo fala, buscar com zelo os melhores dons, porque nós devemos crescer nos dons realmente. Então, buscar, mas nós não vamos mover em todos os dons, por alguns momentos, então talvez Deus vai direcionar para a gente mover em cura, e alguns vão ter dons específicos, mas nós devemos buscar todos para mover conforme o Espírito Santo quiser. Amém? E o terceiro, então o primeiro, vou recapitular, uma linguagem de oração, que é o que a gente fala, então a gente fala a Deus, a gente não entende e a gente fala em mistério, para edificação própria. Variedade de línguas, então Deus fala com o homem, todo mundo é edificado e todo mundo entende, porque um fala e o outro interpreta. E o terceiro seria um sinal para os incrédulos. Eu quero ler Atos 2, a partir do 5. Aqui nós temos uma referência de sinal para os incrédulos. Então, no sinal para os incrédulos, quem fala não entende, e só quem recebe o entende. Então, vou ler aqui. Deixa eu abrir Atos 2, 5. Rapidinho, gente. Atos 2, 5. Estavam morando ali em Jerusalém, judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua vou ler novamente o 6. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou. E todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada, espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Então, aqui a gente vê uma referência bem clara de que era o dia de Pentecostes, tinha pessoas de todas as nações, de todas as línguas, e eles estavam reunidos quando o Espírito Santo veio, eles começaram a falar em línguas, então eram pessoas que só viviam naquele local, só que as outras pessoas começavam a entender, elas estavam glorificando a Deus numa língua que elas conheciam. Por exemplo, nunca fui para Israel e de repente começa a orar em hebraico, aramaico, e eu não sei o que eu estou falando, mas de repente se tem alguém dessa região aqui, ela vai entender, eu estou glorificando a Deus, na língua dela ela vai entender. Então, o sinal para os incrédulos, então, é esse aqui de Atos 2, 5, Então, as pessoas ficavam maravilhadas, porque falavam, puxa vida, são pessoas simples, nunca saíram daqui, como que está falando numa outra língua? Esse daqui, então, a gente pode fazer um resumo, que é o homem falando para outro homem a respeito de Deus. E quem está falando não entende e só quem recebe. Então, por isso que é um testemunho para a edificação, para os incrédulos. Então, para a gente fazer um resumo, que o tempo já está acabando também, no primeiro nível, não tem nível maior ou menor, mas eu dividi aqui em 3 partes, acho para ficar mais didático. Então, a gente pode falar ali a linguagem de oração. Então, seria uma edificação pessoal, esse é para todos. No segundo nível, a gente vai ter uma edificação coletiva, ou da igreja, Então, para todo o corpo, é um dom, então não seria para todos. Os dons são para todos, mas nem todos os dons. A gente vai mover em todos os dons. E o terceiro nível seria para a edificação de terceiros, de outros. Mas por que tudo isso? Eu acho que o entendimento é legal a gente ter, para ter um pouco de clareza, às vezes confusão, Então, muita coisa Deus já fez com a gente nesses últimos dias, nesses últimos meses, e eu acho que tendo um pouquinho mais de clareza, a gente consegue se aprofundar mais, conduzir, entender um pouquinho melhor, buscar, mas é só
é só o entendimento? Não é só o entendimento, né? Então, o que eu quero encorajar todos vocês aqui essa noite, né? É para todos, né? Então a gente já leu aqui algumas referências, todos podem ter, e é uma ferramenta para edificação. A gente é merecedor? Não, a gente não é merecedor, mas nós somos herdeiros de Cristo, né? Então Jesus já conquistou tudo na cruz do Calvário para a gente, inclusive isso. Eu mereço? Não mereço, mas Jesus, através do seu sacrifício, nos dá esse direito. Então nós temos uma herança, né? Então tá, beleza. Então, nós recebemos, nós temos orado amanhã às 19 horas, né? Então, amanhã às 19 horas a gente vai ter um clamor aqui também para continuar pedindo mais de Deus, como louvor. 21? 21. 19 não. 21, gente. Então, como diz o louvor, né? Então, nós ainda temos fome, nós ainda temos sede ainda, que a gente possa continuar buscando mais de Deus. Então, beleza, Jack, então eu recebi o Espírito Santo, oro em línguas, acabou. Então, o que Deus me falava naquele acampamento é que Ele estava preparando a nossa igreja para alguma coisa. Eu não sei o que era, né? E eu acho que é só o começo, cara. Então, não é experiência. Eu acho que isso, se eu pudesse dar algum testemunho para vocês, seria esse, de a gente não buscar experiência. É maravilhoso quando você recebe o Espírito Santo. Eu, particularmente, não lembro de ter sentido nada físico. Há testemunhos aí que falam que a conta é diferente, mas não senti o rosto quente, não senti nada físico, assim, né? Foi normal. Mas, assim, também não quero fazer doutrina com a minha experiência. Então, o Espírito Santo vai ser com cada um de vocês. Mas eu acho que a gente não deve procurar a experiência. A experiência é maravilhosa, só que o Espírito Santo quer relacionamento. Então, se você já ora em línguas, tire um tempo diário para falar com o Senhor. Então, se é uma ferramenta para edificação, então, se eu posso falar, se eu posso orar exatamente as coisas que o meu corpo, que o meu espírito precisa, por que eu vou orar só apenas palavras humanas? Então, esse entendimento eu quero que a gente tenha e que a gente exercite, né? Relacionamento com o Espírito Santo. Então, quando a gente ora em línguas, o nosso espírito está falando a Deus e está pedindo a Deus, está intercedendo a Deus exatamente o que a gente precisa. Então, se você precisa de um trabalho, às vezes você acha que não precisa, então o Espírito vai estar orando exatamente isso que você precisa, né? Então, que a gente não busque a experiência em si, mas o relacionamento e a intimidade com o Espírito Santo, né? Quero ler aqui só para encerrar também, Mateus 5:6. Mateus 5:6. Diz assim, felizes são aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque Ele as deixará completamente satisfeitas. Então que a gente, eu acho que todo esse contexto para trazer o desfecho de que a gente precisa de relacionamento, né? Então Deus está fazendo algo maravilhoso na nossa igreja, na nossa comunidade, tem dado direção para o Vitor e para a Ju, a gente também tem recebido, né? Bispo Samuel, Bispa Roseli. Então eu acho que isso começou talvez no período de oração, né, que a pastora Iris a gente começou a orar ali um período de oração por avivamento, e eu creio que é a resposta de Deus para a nossa igreja, né? Só que quando Deus dá algumas ferramentas, dá algumas coisas, não é simplesmente falar, nossa, que legal, ora em línguas, bacana. Não, Deus quer usar a gente, né? Então Deus quer fazer, então é só uma preparação. Então amanhã às 21 horas, então, se vocês puderem, esteja conosco. Se você ainda não fala em língua, se você tem vontade, a gente vai continuar orando por você. Venha para a gente, não é só o orar em línguas, mas a gente está orando para que Deus faça a vontade dEle no nosso meio. A gente tem buscado disso e chegar até o momento de que as coisas dessa terra não sejam mais importantes para nós. Por último, beleza, eu falei que era o último, mas esse aqui é o último mesmo, viu, gente? Para encerrar. Romanos 10:9, né?
Pô, Jack, beleza. Então você falou que é para todos, então os que crerem, os que aceitaram Jesus. Pô, e eu, cara, que tô aqui a primeira vez, eu quero isso daí tudo que você falou, isso é maravilhoso, só que eu nunca aceitei esse Jesus. Romanos 10, 9, o grupo de louvor, se quiser subir, pode subir. Romanos 10, 9, diz assim: se confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, que você possa aceitar Jesus, reconhecer o senhorio dele na sua vida e todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Então, feche seus olhos, vamos orar para encerrar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa palavra. Pai, obrigado porque o Senhor colocou no meu coração, Paizinho, para ministrar a Tua igreja, Senhor, a respeito, Senhor, desse tema, a respeito da Tua palavra, Paizinho. Paizinho, que a Tua palavra não volte vazia, Pai. Que o Senhor colocou isso nos nossos corações, Paizinho, porque alguém precisa, Senhor, ser ministrado, Senhor, trazer entendimento, Senhor, trazer clareza, Pai. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, desenvolva relacionamento conosco, Senhor, extraia o melhor de nós, Espírito Santo, todos os dias da nossa vida, que nós possamos, Senhor, ter um relacionamento íntimo contigo, Senhor, diário, Pai, e que nós possamos conhecer e falar do teu amor a cada dia mais, Pai. Por isso eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.